Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui você acompanhará o grande conflito, as revelações, seus símbolos, as colunas da verdade, a estratégia do inimigo, o Espírito Santo, a Bíblia, a lei, a restauração, o selo de Deus, os livros do juízo, o santuário, o fechamento da porta da graça, o segredo da morte, a decisão, eventos finais, a besta da terra, a besta do mapa, o fim do grande conflito. Mistério das 7 igrejas da Ásia. Senhor Jesus. Amém. Creio que a igreja está contente, alegre, na pessoa bendita de Jesus.
que nos preparou mais essa manhã, né? A qual nós não olhamos nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a chuva, nem para o frio, mas o nosso objetivo era estar aqui todos, né? Reunidos em um só Senhor e um só amor, para se exaltar o nome santo do Senhor, né? Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias de tribulação. Acho que a amada igreja vem acompanhando os noticiários do que vem acontecendo no nosso país, né, meus irmãos? Dias de muita luta, para o mundo dia de trevas, né? Mas para nós que estamos abaixo da dispensação do nosso Deus, é a esperança de que a palavra do Senhor vem se cumprindo a cada dia e de que a sua vida não tarda de acontecer, né? E cada um de nós precisamos cada dia buscar a preparação na parte do Senhor para que nós estejamos preparados para este grande dia, né? Neste momento eu quero aqui compartilhar a oportunidade com a serva de Deus, com a irmã Norma, para que nós possamos, igreja, cada um hoje, entregar a sua oferta na presença do Senhor, amém? Nossa irmã Norma está com a oportunidade. Irmãos, amém. Saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, o Senhor nos trouxe aqui mais um dia para que nós possamos consagrar nossas vidas diante de Deus, possamos estar na presença dele, né? Eu quero ler o Salmo 121 com a igreja. Deus é guarda fiel do seu povo, cântico dos degraus. Parágrafo 1. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquelejará. Eis que não tosquelejará, nem dormirá o guarda de Israel. Parágrafo 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Irmãos, o Salmo 121, ele nos traz uma segurança de que o Senhor está sempre ao nosso lado. Não importa aquilo que nós estejamos passando hoje, ou aquilo que nós temos, né? Não sei, talvez uma causa na justiça, talvez uma situação mal resolvida em nossa vida, mas o Senhor, Ele tem garantido vitória, né? Se nós não conseguimos a vitória aqui, né? Se nós não conseguimos resolver nossas coisas, o Senhor fala, eleva os olhos para os montes, que é de lá que vai vir o nosso socorro, a nossa resposta. A nossa resposta vem do alto, né? E quantos de nós muitas vezes esperamos que a resposta venha daqui de baixo? Esquecemos, né, que a nossa resposta ela vem do alto. Seja lá o que for que nós estamos precisando, ou que nós estamos pedindo ao Senhor, ou seja uma causa na justiça, ou seja uma causa também na nossa família, na nossa casa, porque a nossa casa também tem muitas causas que precisam ser resolvidas, né? E muitas vezes, irmãos, nós queremos resolver a causa com as nossas próprias mãos, mas o Senhor fala, né? Eleva os olhos ao monte, eleva os olhos ao céu, para que o Senhor mande a resposta, para que o Senhor mande a resolução dessa causa que estamos pedindo, né? Só dele vai vir a resolução. E ele ainda confirma na sua palavra: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor fala que nada vai te afetar nem de dia e nem de noite. O Senhor está conosco todos os momentos da nossa vida. É o Senhor que fala que Ele está conosco. Mas nós, né, por ser seres humanos, muitas vezes, nós duvidamos, nós esquecemos do nosso Deus, nós esquecemos que o nosso Deus pode tudo, né? Nós esquecemos muitas vezes de quem devemos pedir, a quem devemos adorar, né? Muitas das vezes esquecemos de adorar a Deus, que
que tudo pode na nossa vida, nos colocamos muitas vezes em adversidades que não deveríamos nos colocar, mas o Senhor é aquele que fala, né? Eleva os olhos para os montes, e de lá vai vir o nosso socorro. O nosso socorro, ele vem do alto. Então, que cada um de nós aqui hoje possamos colocar nossas causas diante do altar, então, que seja ela qual for a causa. Talvez é uma causa na sua família, uma causa num advogado, na justiça, às vezes é uma causa com seus filhos, seja lá a causa que for, coloca ela nas mãos do Senhor, porque o Senhor é aquele que tem a providência. Ele provê na nossa vida. Muitas das vezes pode ser que Ele não proveu ainda porque não é a hora. A hora é de Deus, não é nossa. O tempo é de Deus, não é nosso. O tempo é de Deus, o fazer é de Deus, não é nosso. É que nós, com a nossa agonia, nós queremos tudo na hora, mas é no tempo de Deus. É Deus quem dá o tempo para que nós possamos receber aquela bênção, aquela solução daquela causa. O tempo é de Deus, o tempo não é nosso. E o socorro também é de Deus. O socorro vem de Deus, vem do alto. Então que possamos acreditar nesse socorro, no socorro de Deus, o socorro que Deus tem trazido para nós, a cada dia, o socorro que Deus tem colocado em nossas mãos, tem falado conosco nas palavras, nos hinos, seja lá o que for, O Senhor tem despertado a sua igreja e nós precisamos, irmãos, nos despertar. Nós hoje, eu acho que tem hora que nós somos aqueles servos, que fica parado esperando acontecer alguma coisa. E nós não podemos ser assim, Nós temos que ser avivados. Somos pentecostal, E cadê o povo pentecostal que existia antes, Cadê aquele povo que orava e acontecia, Tem acontecido coisas em nossa igreja, hoje tem, mas acho que poderia acontecer muito mais. E isso, a falha está em nós mesmos, A nossa falta de consagração, falta de buscar a palavra, falta de conseguirmos amar mais as pessoas, A falta de amor no nosso meio, Não estou julgando ninguém não, cada um aqui sabe onde você está certo e onde você está errado. Cada um de nós sabemos onde está a nossa falha, porque Deus nos mostra, Mas é necessário nós nos consertarmos na presença de Deus. O ser humano é falho, mas Deus é aquele que conserta o ser humano, é aquele que manda a palavra, que fala conosco hoje, Eu quero fazer uma oração para a igreja. Eu quero que a igreja coloque todas as suas questões diante de Deus agora, diante do altar, seja ela qual for a que você está esperando, não sei, causa da justiça, seja qual for, entrega para o Senhor agora, entrega e confia, mas entrega já confiando que você está recebendo, não entrega achando, talvez o Senhor vai me dar, não, entrega ao Senhor agora confiando que Ele é aquele que está movendo aqueles papéis, que está movendo as situações nos seus lares, com seus filhos, ou seja lá quem for, amém? Vamos orar, os irmãos fiquem da maneira que sentirem, quem puder ajoelhar, ajoelha, quem não puder, fica sentado, fica em pé, conforme o Senhor determinar, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ó Pai, quero colocar diante de Ti, ó Pai, essas questões, Senhor, essas causas da justiça, meu Deus. Senhor, Tu sabes, ó Pai, a causa que eu coloco na justiça nas Tuas mãos agora, meu Pai. Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Tu sabes o que fazes, ó Pai. Toma conta, Jesus, nos ensina, Senhor, a olhar somente a Ti, ó Pai, a buscar a Tua presença, Senhor. Oh, meu Deus, por misericórdia,
teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o todo sempre, eternamente. Amém, Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que o Senhor possa falar melhor em cada coração. Amém? Deus abençoe a todos os nossos irmãos que hoje trouxeram aqui uma petição na presença do Senhor, né? E o Senhor trará a resposta conforme a tua vontade, amém? Quero convidar uma igreja para nós louvarmos ao Senhor, o louvor da harpa 151, Fala Jesus querido. O Senhor já começou a falar grandemente nesta manhã com cada um de nós, e nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, né? O Senhor deseja aqui nesta manhã trazer a tua correção, de acordo com a tua vontade, a tua orientação, a tua direção a cada um de nós, e nós precisamos estar atentos ao Espírito Santo do Senhor, que já está em nosso meio, amém? 151 da harpa, Fala Jesus querido. Amém, igreja? Amém. Fala Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos falar, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão ouça
e a tua santa lei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouvi tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Ouvir tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nosso irmão Roberto está com a oportunidade, em nome de Jesus, amém? Um pouco, né? Mas graças a Deus, agradecer ao Senhor pela ar que respiramos, pela chuva. Essa semana mesmo as pessoas estavam reclamando porque eles mandam a chuva, mas eles não sabem o que eu disse. Manda a chuva, reclamando do sol, reclama. Mas não louva a Deus em tudo, no ar que respira. Porque nós reclamamos pelo ar poluente do dia a dia, mas alguém na UTI, que no ar que você respira, tá artificial. Nada está bom para o ser humano, né? Mas Deus olha, contempla este mundo, né? Olha, mas diz que o tempo está chegando, aguarda. Assim como ele fez também com a arca, aguarda, né? Noé ficou lá 100 anos e poucos, e Deus diz, aguarda, e vê o fim. Assim também será no dia de hoje, aguarda, nós temos que aguardar o Senhor, porque um dia não sabemos nem um dia nem a hora, e que ele vai dizer, prepara-te Israel para encontrar com o Senhor teu Deus. Eu não tenho palavra nesta noite, mas tenha pequena. Fala, Senhor, com esse louvor. Nos tempos antigos nós louvamos Cristo, porque nós dizemos, é com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. E pedimos a Deus, como nós falamos na palavra amor, eu costumo dizer, são duas lugares antes. A palavra amor, ela vem dizer amizade. Se o cristão não tiver amizade, não tem amor. Não é verdade? Nós sabemos que além dessa amizade, dessa vivência, nós temos a majestade que é Deus que está sobre nós. E esse outro de amor significa ordem em todos os processos que nós tivemos. E nesse de amor é responsabilidade naquilo que Deus tinha. É isso que é a essência da palavra amor. E vou louvar o Senhor quando entrar tipo o amor. É apenas o amor. Da graça de Deus. Eu louvo o Senhor Jesus Cristo. Não vou louvar porque eu não estou conseguindo, mas agradeço a Deus por essa oportunidade nesse dia especial, porque é o dia mais especial quando você agradece a Deus pelo ar que você respira e o dia que levanta o sol e a chuva também, né? Porque Deus ele é bom, em todos os momentos ele manda sol para os bons e para os não, e assim manda para a guerra, onde tiver toda essa essência dos problemas, Deus está sempre olhando para a humanidade. Graças a Deus, eu agradeço a Deus e louvamos ao Senhor Jesus Cristo, junto com a igreja que eu souber, pela graça de Deus, amém. Paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Que Deus abençoe a todos nesse dia de hoje. O amor
Aleluia, Jesus. O amor que nós cantávamos na nossa cidade, aqui inclusive, na igreja de Esmirna, com aquele batalhão de jovens, né, irmã? Que às vezes nem cabia aqui, né? Trouxe uma lembrança muito rica para nós, mas acima de tudo, a mensagem sobre o amor, né, meus irmãos? Se não houver o amor em tudo aquilo que nós buscamos na presença do Senhor, de nada adianta, né? Porque como o servo de Deus colocou, que Cristo Jesus, né, colocou ali por cada um de nós passamos a compreender o nosso irmão, nós passamos a compreender melhor a palavra do Senhor, nós passamos a compreender melhor as dificuldades, né? Aleluia, Deus abençoe os servos de Deus. Nossa irmã Hélia também está com oportunidade para fazer assim como Deus colocar em seu coração. Vamos nos alegrar, igreja. Hoje toda a igreja estará com a oportunidade aqui para trazer a sua oferta ao Senhor, né? Já de estarmos aqui diante da casa de Deus já é a principal oferta, né, meus irmãos? Nós somos privilegiados porque podemos chegar até aqui nessa manhã. Amém, irmãos? Nosso nosso Papai Senhor Jesus. Amém. Comentou que ela se lembrou da mocidade. Eu me lembrei das crianças, né, irmãos? Porque no tempo que eu ouvi esse louvor aqui na Esmirna, era um batalhão de crianças aqui, né? Era lotado de crianças. Inclusive era minha mãe que regia nesse tempo as crianças louvando. E enquanto estava louvando, eu ficava vendo as crianças aqui na frente fazendo o gesto desse hino, né? E é uma saudade muito grande. Mas é tudo para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Eu convido os irmãos para nós louvarmos o Senhor Jesus com 564 da harpa. Quantas vezes
Mas isso não impediu que nós estejamos aqui para louvar e agradecer o santo nome do Senhor.
Talvez se cada um de nós ficarmos aqui falando cada bênção que Deus já tem operado na vida de cada um, ainda seria pouco um dia todo para cada um, né, irmãos? Nós temos enfrentado, cada um de nós, grandes dificuldades, mas também, maior que a dificuldade tem sido a bênção depois dessa dificuldade, né? Nós sabemos que para o nosso Senhor Jesus não existe dificuldade, não existe o impossível quando Ele quer operar. E às vezes nós nos encontramos em uma determinada situação de dificuldade, e se nós formos olhar ali para trás, a gente nem sabe e nem consegue entender, meu Deus, como eu estou aqui agora passando por esse momento. Mas o fato é que você está ali, né, naquela dificuldade ou naquela luta, e você para e pensa por um segundo, e agora, né? Mas aí você também lembra de clamar ao Senhor Jesus, bater o seu joelho no chão e entregar a causa na mão dele. Então somente aguardar, né? Então somente esperar. E aí você vê Deus operar de uma tal maneira que aí você também não entende como já está resolvido aquele problema que para você parecia ter que ser tão difícil, tão impossível, né? Seja numa enfermidade, seja num problema pessoal, né? O fato é que enquanto nós estivermos pisando nesse mundo, nessa terra, né, irmãos, todos nós vamos passar dificuldades. E se nós não estivermos na presença de Deus, talvez muitos de nós não tenhamos força para passar por isso, né? E não vamos nem resistir a tal situação, né? Mas o Senhor é misericordioso, Ele conhece as nossas falhas, porque Ele sabe que nós não somos santos como seu Filho, né? Que veio ao mundo, que deu a sua vida por nós, mas Ele sabe que nós estamos caminhando em busca da nossa salvação, né? Que nós ansiamos a nossa salvação, porque a gente já passa por tantas coisas aqui. Outro dia eu estava conversando com uma determinada pessoa de como as nossas alegrias aqui são momentâneas, né? A gente passa uma alegria, daqui a pouco a gente está chorando, está triste, né? E a alegria com o nosso Deus é constante, né? Deus, Ele é constante na nossa vida. Então, vale a pena nós deixarmos tudo e caminhar com o nosso Senhor, né? Vale a pena, irmãos, a gente abandonar tudo, porque a palavra de Deus fala que nós podemos perder tudo, nós só não podemos perder a Deus, né? Eu vejo que às vezes você leva a palavra de Deus a muitos não aceitam, e aí depois está numa determinada situação e não tem a quem clamar, né? Vai clamar quem? O homem, ele tem poder de resolver algumas coisas, outras não, né? Tem coisas, principalmente se tratando de coisas espirituais, que é só Deus para resolver. E quem não tem Deus na sua vida, a quem que vai resolver, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer ao meu Deus, né? E às vezes a gente olha assim e fala, meu Deus, eu estou com um problema. Mas aí você olha para o lado, vê o que as outras pessoas estão passando, você fala, eu não tenho problema, né? E você vê a pessoa numa dificuldade tão tremenda que você fala, eu não tenho problema. Se você for comparar o seu problema com o problema que aquele irmão está passando, que aquela pessoa está passando, ele se torna muito pequeno ou se torna nada, né? E a gente vê que apesar de toda a dificuldade que a pessoa está passando, ela está na presença de Deus, ela está buscando, ela está confiante que aquele momento que ela está passando é momentâneo, ou seja, ele vai passar, né? E às vezes a gente com um pequeno problema, a gente às vezes entra dúvida, né? Mas Deus, como já foi falado, é misericordioso, Ele conhece o coração de cada um de nós, né? Ele conhece a necessidade de cada um de nós, né? Cada um de nós temos um pedido a fazer para Deus, cada um de nós estamos esperando algo no Senhor. E a maior coisa, igual que nós todos estamos esperando, é a nossa salvação, né, irmãos? E nós sabemos que nós estamos aqui de passagem. Então, essa é a mensagem que veio hoje. Quando você estiver passando por um problema, uma dificuldade, você lembra que é passageiro, né? Isso vai passar, isso é momentâneo, ele vai durar, né? E se nós perseverarmos, se nós buscarmos, se nós estivermos na presença de Deus, nós vamos morar na morada celestial e onde lá não haverá nenhum tipo de problema. E Deus, Ele é tão maravilhoso que a gente não vai nem se lembrar do que passou aqui, né? Nós vamos receber um novo corpo celestial e nós não vamos lembrar de nenhuma dificuldade, né?
né? Então a nossa carne, ela é pó. Então, como é pó, ela não tem valor, então ela vai sofrer mesmo. E às vezes a gente sofre, irmãos, pela desobediência, né? Pela falta de buscar, né? E outras vezes é só porque você tem que passar por aquilo, que aquilo vai te fazer chegar a Deus, aquilo vai te fazer aumentar a sua fé, né? Então, eu também passei por uma determinada situação, é uma coisa assim que me marcou bastante, porque eu não entendi como ocorreu a situação e eu fiquei surpresa como Deus operou na situação, né? Então Deus, ele se faz presente e é bom a gente testificar as coisas que acontecem, né? Para que quando entrar dúvida em muitos, fala, não, verdadeiramente, Deus ele liberta, ele resolve, porque o irmão passou por determinadas situações e foi resolvido, né? É uma determinada situação onde foi chamado algumas pessoas e essas pessoas tinham que falar um algo. E eu estava entre as pessoas, não entendi o porquê, mas estava entre as pessoas. Todo mundo falou, irmãos, quando chegou a vez, todo mundo deu seu parecer. Quando chegou a minha vez, eu já estava pronta, e aí veio a palavra, você não vai precisar falar. Eu não vou precisar falar? Não, você não vai precisar falar, já foi resolvido. Aí aquilo me surpreendeu tanto que eu falei, meu Deus, na hora, irmãos, eu agradeci a Deus, comecei a glorificar, a pessoa que estava do meu lado, ela se espantou que nem agradeceu. Eu falei, oh Deus maravilhoso, oh Deus de poder, e Deus me resolve tudo, né, irmãos? Por isso que eu falo, irmãos, vale a pena você servir a Deus, vale a pena você deixar tudo e estar na presença de Deus, né? Muitas pessoas falam, mas aquele irmão passou por tanta coisa e ele está aqui. Às vezes nem quem está andando junto com a gente entende, mas o Senhor entende, né? O Senhor sabe, o Senhor ele tem um algo reservado, né? E assim, às vezes conversando com alguns irmãos da igreja, a gente fala, tantas pessoas já passaram por aqui, né? A gente recordando da irmandade passada, uns já partiram no Senhor, outros estão em outros ministérios, mas o fato é, se a gente enchesse uns 3 estádios, a gente não, né, da época da fundação da igreja até hoje, não caberia o tanto de irmandade que já passou, né? Muitos estão aguardando, né, só a sua prestação de contas com Deus, esperando na sua salvação, né? E muitos que não eram paisagens não estão aqui, né? Mas quem sabe um dia estarão novamente e nós estaremos de braços abertos para receber, porque a palavra de Deus ela nos ensina que nós temos que ser caridosos e temos que ter o amor, né? Inclusive foi louvado sobre o amor, o louvor falou sobre amor. Mas o amor, irmãos, ele não é algo fácil, né? Ele não é algo fácil de ser liberado. É fácil a gente falar que a gente ama o filho, é fácil a gente falar que ama o pai e a mãe, né? Mas será que é fácil para nós amarmos aquela pessoa que em algum momento às vezes te ofendeu, ou te chateou de alguma forma, né? Eu falo isso não só pelos irmãos, até por mim mesma, né? A gente prega sobre o amor. E aí vem a palavra, como que a gente pode amar Deus se a gente não consegue amar quem a gente está vendo? Quem está convivendo com a gente materializado, né? E a gente fala que ama Deus, sempre que Deus fala. E o que você tem que fazer para que Ele te ame ainda mais é amar o seu próximo, né, irmãos? Mas cada um de nós, creio eu, que a gente está vencendo superações, obstáculos, e né, vem aquela reflexão, e a gente deixa passar algumas coisas, né? E procura acolher as pessoas, porque assim, é assim que nós vamos chegar até o nosso Deus, né, irmãos? E todos nós vamos ter uma sensação de compra da presença de Deus, né? E quando chega o momento da gente prestar a nossa oferta a Deus, o que nós vamos apresentar para Ele, né? Então, assim, às vezes eu me pego assim, numa certa reflexão, né, pensando sobre essas questões mesmo de amor, de estar ajudando ao próximo. A caridade ela é muito importante, né, irmãos? A gente estender a mão para quem precisa é muito importante, né? Porque aquela pessoa às vezes só está esperando uma pessoa estender a mão para puxar ela de volta, né? E se nós, em vez de puxar ela de volta, nós fizermos assim, né? Será que o nosso Deus está agradando? Às vezes, com uma simples palavra, a gente pode machucar, pode ferir, até matar uma pessoa, né? Isso espiritualmente falando.
Então vamos fazer uma reflexão sobre isso, né? Sobre o nosso amor, sobre a nossa caridade, né? E eu tenho certeza que o Senhor está agradando, né? Das obras que estão sendo feitas. Graças a Deus a Irmandade tem estado constante nos cultos, né? Nos dias de domingo, nos trabalhos, né? E é assim, irmãos, vamos caminhar, porque é muito gostoso. Eu particularmente gosto muito, né? Dos trabalhos. Nem sempre eu posso estar, né? Devido a questões de trabalho, compromissos pessoais, mas sempre que eu posso, eu estou presente com os irmãos. Peço aos irmãos que orem por mim. Apresentei também a nossa irmã Jandira em oração, que ela vinha hoje com a gente, mas ela estava com uma disposição e acabou não vindo, tá? Então, assim, peço aos irmãos que nas suas orações apresentem a ela. E para que não fique só nas minhas palavras, irmãos, eu vou ler um salmo. É o Salmo 46, amém? É um salmo muito bonito, assim como todos os outros. E ele é um salmo que ele traz consolo, ele traz assim um acalento, né? Quando a gente lê. Amém? O título diz: A fé perfeita com Deus. Decreto 46, parágrafo 1º. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 2. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da quebra, até ao fim da terra. Quebra o arco e conta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Só confirmando o que Deus tem colocado. Eu creio que não foi a irmã Renata que falou hoje, mas sim o Senhor que colocou palavras, né, irmãos? Porque de nós mesmos, se não fosse por Deus, a gente nem respiraria, né? Então, uma folha não cai de uma árvore que não seja permissão de Deus. Amém? Eu espero que os irmãos continuem orando por mim, amém? E por todos. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Passa a palavra à nossa irmã Rosa, amém? Amém. Jesus, louvado Então, diz a palavra do Senhor para nós aqui no quarto. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Quem é que deseja um dia contemplar esse show de Deus, né? Cujas correntes alegram a cidade de Deus, né? E é deste rio que o Senhor olha para cada um de nós lá, como diz aqui o salmista, a perfeita fé em Deus, né? Como Davi vê as suas guerras, vê as suas lutas, né? Ele dizia ali no momento da sua luta, no momento em que ele precisava do socorro do Senhor, que o Senhor é o nosso refúgio, mas que esse refúgio, ele vem de um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esta é a firme promessa para cada um de nós que estamos hoje na presença do Senhor, né? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. A todo aquele levante que vier contra cada um de nós, que somos a geração eleita da parte do Senhor, há um rio cujas correntes se alegram na cidade do Altíssimo, né? E o Senhor está no meio dela.
Nós precisamos contemplar a cada dia, né, estas maravilhas do Senhor, né? Estar em pensamento a todo momento, porque o inimigo, ele não deseja aqueles que já estão lá fora, longe da presença do Senhor. Ele entende que para vencer, ele precisa dos que estão deste portão para dentro, servindo a Deus em espírito e em verdade, né? Mas aí o Senhor vem aqui e nos reforça nesta manhã: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, que é a viva esperança de cada um de nós um dia estarmos com o Senhor. Amém? Neste momento, igreja, eu quero convidar a amada igreja de Cristo para que nós possamos neste momento, juntamente com as Danielas, fazer uma oração aos apregadores, não só daqui da igreja de Esmirna, mas a todos os apregadores, né, meus irmãos, que são servos do Senhor, que cuidam dos rebanhos de Cristo aqui na terra, né? Aqueles que o Senhor levantou para que cada um de nós aqui tenhamos na parte material, enquanto nós estivermos aqui, né, ali sendo guiados pelas palavras do Senhor, e o Senhor tem usado estes varões, né, forte na seara do Senhor, né? Nós percebemos, amada igreja, que apesar das lutas, apesar das dificuldades, as nossas igrejas do Mistério das 7 igrejas da Ásia fecham suas portas, porque o Espírito Santo verdadeiro do Senhor habita no meio dela, mas é também porque o Senhor tem usado fortemente esses servos do Senhor. Quer quando a gente chega aqui na igreja de Esmirna, a igreja está de pé, a igreja está, né, fervorosamente. Eu sei que às vezes bate em nós uma saudade de ver a comunidade cheia, né? Porque às vezes a gente olha com o olho da carne, né? A gente olha aqui com o olho material, e para nós a alegria está em ver toda a igreja reunida, né? Mas esses varões do Senhor têm a cada dia mantido a palavra do Senhor viva dentro de cada filial, porque se permitem ser usados pelo Espírito Santo do Senhor. Não é fácil, né, igreja? Muitas das vezes renunciar ali à família, renunciar ali, muitas das vezes até um emprego, meus irmãos, que ele poderia talvez até ter uma renda melhor para a sua família, mas ele renuncia porque aquilo pode comprometer, né, a presença dele, o trabalhar dele na obra de Deus. E isso nós vemos, né, o reflexo disso em todo o mistério das 7 igrejas da Ásia. E nós precisamos orar pelos apregadores, todos eles, aqueles que são os governadores da igreja e todos aqueles que estão apoiando. Nós precisamos apresentá-los a Cristo Jesus, porque o inimigo sabe que nós temos, né, toda a nossa cabeça aqui na terra, que é o servo de Deus, mensageiro geral, mas temos os apregadores também, e ele sabe que é atacando a eles que talvez enfraqueça a igreja, né? Mas nós precisamos orar em espírito e em verdade para que o Senhor possa fortalecer a cada dia, né? Porque muitas das vezes o inimigo, ele não mexe materialmente com o servo de Deus, mas ele mexe na família, ele mexe no emprego, né, meus irmãos? Ele muitas das vezes quer colocar ali um acidente quando eles estão ao seu trabalho, mas nós precisamos estar em vigilância e apresentando esses servos do Senhor diante da obra, né? Para que o Senhor possa fortalecê-los a cada dia, né? Muitas das vezes talvez exista até a pergunta: será que eu estou fazendo certo, né? Será que a maneira como eu estou? Mas saiba que as portas estão abertas, o Espírito Santo verdadeiro do Senhor continua habitando aqui, e é o Senhor quem está na frente da obra e da batalha, né, igreja? Então neste momento eu quero convidar a irmã Hélia, nossa irmã Cicleide, nossa irmã Helenita, Adelina, perdão, nossa irmã Renata, irmã Cícera, irmã Graça, irmã Norma, amém? Para que nós, em um só Espírito e um só Senhor, possamos neste momento. E aí eu quero convidar aqui o servo de Deus, o nosso irmão Marcos, né, esposo da nossa irmã Hélia, nosso irmão Naldo, nosso irmão Marcos aqui, esposo da nossa irmã Ivone, para que possa se colocar aqui, o nosso irmão Roberto, nosso irmão José Carlos, para que possam receber esta oração da parte do Senhor, e para que o Senhor a cada dia possa revestir, né, esses trabalhadores da seara do Senhor, né, revestindo, revigorando, né. Nossa irmã Adelina está com a oportunidade para assim fechar a oração em nome de Jesus, amém? Quero saudar a igreja de Deus, a Santa Paz do Senhor Jesus, amém? Deus. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor, né? Levantar esse clamor a Deus a favor dos apregadores, amém, irmãos?
Oramos ao Senhor. Consolador, Deus, para a tua presença, nós queremos, a qual Pai, nós queremos te pedir, ó Deus eterno, a favor, a glória, os abrigadores, os abrigadores, os mistérios, nós nos aproximamos do término, né? Mas antes eu queria chamar aqui todos os jovens para louvar ao Senhor, toda a mocidade, né? Para se alegrar também na presença nesta manhã. Os jovens, nossa irmã Lotelina, nosso irmão Jeremias,
Então, com a oportunidade para fazer assim como Deus colocar no seu coração, amém? Amém. Amém. Abençoa de Deus.
Escritura Sagrada, no Evangelho de Lucas, no decreto de número 21, amém? Lucas, decreto número 21, parágrafo 1 até o 4, amém? A palavra do Senhor vai falar sobre a pequena oferta da viúva pobre, né? Qual é a verdadeira intenção daquele que, de fato, na presença do Senhor, qual é o objetivo real daquele que se coloca diante da presença do Senhor? Lucas, decreto 21, parágrafo 1, toda a igreja está na palavra? Diz assim a palavra do Senhor: e olhando ele, viu os ricos lançarem suas ofertas na árvore. Parágrafo 2. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, 3, e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Parágrafo 4, último. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Amém? Então, a palavra do Senhor fala conosco nesta manhã, né? Que o que verdadeiramente importa para Deus é o objetivo daquilo que a gente traz diante da presença dele, né? Aqueles que eram grandes, aqueles que eram maiores, primeiro eles separaram para Deus aquilo que talvez não fosse fazer falta, né? Aquilo que não ia tirar os lucros deles, né? Aquilo que primeiro para eles tinha relevância e depois trouxeram a sobra à casa de Deus, né? Mas aquela viúva, ela pegou tudo que ela tinha sem olhar, né? Se ia faltar, sem se perguntar, né? Será que é o certo ou não? E entregou na presença de Deus, né? E trazendo esta palavra não para o âmbito financeiro, até porque o mistério das 7 igrejas da Ásia não tem esse tipo de apelo, né? Mas trazendo esta palavra para o nosso dia a dia, né, igreja? Muitas das vezes, talvez o servo de Deus, ao abrir o culto, talvez esteja ele sozinho, ou ele mais um, ou ele mais 2, mas verdadeiramente importa que ali está sendo feito a palavra do Senhor, a verdadeira palavra do Senhor está habitando ali, né? Muitas das vezes a gente chega na presença de Deus e fala: Senhor, mas eu não sei a pregar, mas eu não sei, mas você deixou tudo lá fora, família, parente, para simplesmente estar aqui diante da presença de Deus, né? Reconhecendo Deus como verdadeiro e suficiente para a nossa vida, para a nossa manhã. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que quando nós nos entregarmos para fazer a obra do Senhor, para quando nós, né, nos permitirmos fazer algo que agrade ao Senhor, nós tiramos primeiramente aquilo que é para o eu, né? Aquilo que é, o que é melhor para mim, o que é melhor para minha família, mas que a gente pense primeiramente o que é melhor para a obra do Senhor, né? Às vezes eu tenho aqui, Senhor, talvez uma oração para apresentar. Às vezes eu tenho aqui, Senhor, apenas um louvor para contribuir, mas saiba que para o Senhor aquele louvor é de grande valia, né? Porque, igreja, se nós pegássemos hoje uma lata de alumínio e jogasse ela aqui no chão, ela faria um grande barulho, sair aqui pulando e fazendo um grande barulho, não é assim? Mas uma lata cheia de concreto, a gente jogaria ela não fazia e ela ficaria parada ali. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo do Senhor, é como veio a palavra ontem, ele habita no silêncio. E aquele que vaso que é cheio da palavra do Espírito Santo do Senhor, ele está completo, ele está cheio, o Senhor cumpre a palavra na vida dele, né? Não é muito fazer barulho, não é muito ofertar.
ofertar. Talvez, igreja, hoje nós, talvez não, eu tenho certeza que nós alegramos a Deus com a nossa presença aqui, diante de todas as dificuldades que nós teríamos para estar aqui. Então, o pouquinho que cada um de nós podemos trazer à presença do Senhor, que talvez seja julgado por alguém, para o Senhor tem verdadeiro valor, porque é tudo o que você tem para apresentar diante de Deus, né? Não é aquilo que sobrou. Olha, eu vou à igreja cultuar quando der tempo. Olha, eu vou à igreja trabalhar numa evangelização, trabalhar na visita dos enfermos quando eu puder, né? Quando eu não tiver nada na minha vida lá fora, aí sobrar um tempinho que eu vou estar na presença do Senhor. Não. Se nós dedicamos, igreja, abrirmos mão talvez, né, de hoje, domingo de chuva, dormir até mais tarde, né? Acordar com a nossa família ali, tomar aquele café, ou então reunir a nossa família, né? Como é de costume de muitos, nós hoje tivemos uma renúncia e colocamos Cristo Jesus como o principal diante de nós. E nós temos que nos sentir privilegiados. Ainda que fosse um aqui, o Senhor se alegraria. Ainda que fosse um, a casa estaria repleta do Espírito Santo do Senhor da mesma forma. E eu quero deixar essa palavra aqui aos servos de Deus que congregam aqui na igreja de Esmirna, né? O dia que está um, é porque aquele um o Senhor separou. O dia que está dois, é porque aqueles dois que o Senhor tinha o prazer que estivesse na presença dele. E o mais, o Senhor vai fazer conforme a vontade dele. Nós precisamos apenas nos comportarmos como aquela viúva. O Senhor tem que ser a prioridade na nossa vida. Primeiro a chegar. E Ele tem que ser o último a não ser priorizado no nosso dia a dia. E só assim, verdadeiramente, nós alcançaremos da parte do Senhor como aquela mulher alcançou, né? A virtude de entender, né? De entender que a palavra de Cristo, que a presença do Senhor é o mais precioso para cada um de nós, né? E todas as outras coisas na nossa vida, o Senhor vai endireitando, né? O Senhor, Ele vai colocando no lugar. Nós precisamos somente crer, né? Às vezes, para as mulheres do mistério das 7 igrejas, que às vezes o marido não é convertido, estar na presença do Senhor todos os dias é uma luta, por conta do que está esperando ela quando chegar em casa, né? Muitas das vezes aquele servo de Deus que tem um trabalho que, né, toma o tempo do horário do culto, também é uma autocobrança, né, de não poder estar na presença do Senhor. E assim muitos outros exemplos. Mas quando você estiver lá no seu interior, né, no seu lar, no seu trabalho, colocando a palavra do Senhor como prioridade, é o mesmo que estar aqui diante da presença do Senhor, né? Você vai fazer o mesmo que aquela viúva fez, buscar o Senhor aonde você estiver. E quando houver a oportunidade, que a oportunidade seja de estar diante da presença do Senhor. E quando houver a oportunidade, que a oportunidade seja de estar trabalhando na seara do Senhor, através das evangelizações, através da visita aos enfermos, né, meus irmãos? Porque a seara do Senhor, ela é muito grande. E se cada um trouxer o seu pouquinho, que para Deus é o muito, certamente todos aqueles que são necessitados serão alcançados pela palavra do Senhor, amém? Que a palavra do Senhor possa falar melhor no coração da amada igreja. Eu quero convidar neste momento o servo de Deus, o irmão José Carlos, para assim fazer o término do trabalho e a oração final, amém? Nosso irmão José Carlos está com a oportunidade. Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? É maravilhoso para cada um de nós, né? Aqui estar nesta manhã, este domingo, o Senhor Jesus preparou a cada um de nós para aqui estar, né? Para buscar a sua presença. Nós somos carentes a todo momento da busca do Senhor, né, irmãos? A busca do nosso Deus é em nosso espírito no Santo Evangelho, ou seja, que nós renove a nossa fé. A maneira de nós renovarmos a nossa fé verdadeiramente é manifestar esta graça, né, que nós já recebemos de nosso Deus. Então, dia após dia, como está escrito no livro de 2 aos Coríntios, decreto 4, parágrafo 16,
É necessário que se renove na presença de nosso Deus, Jesus e o Espírito Santo. A renovação, ela vem de nós expor aquilo que Jesus já nos entregou, né, irmãos? Que nossa fé, então, seja vivificada em Cristo a cada momento. Que este Evangelho esteja presente vivamente em nosso espírito, em nossa alma, por nós, irmãos, manifestado em nós mesmos para o outro. Amém? Eu gostaria de rapidamente também fazer uma leitura do livro de aos Romanos, decreto 1. De aos Romanos, decreto 1. Amém? Livro de aos Romanos, decreto 1. Então, nesta leitura, irmãos, nós vamos entender a importância de nós mutuamente estar buscando a graça de nosso Deus. Esta graça, ela manifesta poder sobre nós, beneficiando cada um particularmente. Então veja que a sua fé na presença de Deus, Jesus, o Espírito Santo, o Evangelho, traz benefício para mim e para o outro. É para isso que nós estamos aqui, para que esta palavra que tem poder de salvar, de purificar, de nos unir ao nosso Deus por intermédio de Cristo, que nós que já aprendemos, que nós já recebemos pela fé, que nós permaneça manifestando-a entre nós, não para ensino que nós já conhecemos, né, irmãos? Mas para que a graça e o poder de Deus renova-nos e nós seja beneficiado, cada um de acordo com a sua necessidade. Vamos ver? A fé dos romanos, Paulo anela ter-nos. Livro de aos Romanos, decreto 1, parágrafo 8, iniciando: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, está vendo? Dá graça ao nosso Deus, ou seja, nós temos um espírito cheio de gratidão ao nosso Deus. É preciso que nós renove a nossa fé na presença de Cristo Jesus, o Santo Evangelho. Repetindo, primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Amém? Então, irmãos, a importância do testemunho de cada um de nós, né? Para vencermos juntamente a imposição do mal, o mundo do pecado, que nós seja vencedor para Jesus, em Jesus Cristo, a sua palavra. O 9, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, tá vendo? Ó, no Evangelho do seu Filho, que é Jesus Cristo, me é testemunho de como incessantemente faço menção de vós. Amém? Então, sempre neste Evangelho, fazendo a obra de Deus, orando por si mesmo e por cada um. Assim, o poder de Deus pode nos fazer vencedor diante das dificuldades que nós aqui vivemos, a imposição da carne. Irmãos, a imposição do pecado, muitas vezes, em nós mesmos. Nós temos que saber olhar, né, irmãos, nosso espírito, olhar para si. Ou seja, a diferença em estar em nós mesmos e estar em Jesus Cristo. Ontem foi muito pregado pelo servo de Deus de estar à direita e estar à esquerda. Estar à esquerda é estar em si mesmo na carne. Estar à direita é nós estar em Cristo Jesus, neste santo Evangelho. Então é maravilhoso esta união em que nós aqui fazemos. Cada um, né, irmãos, expõe a sua fé de aqui chegar e pedir a Deus em oração e súplica, né, a misericórdia e o poder. Deus verdadeiramente ouve-nos quando assim
nos dispomos a fazer. O parágrafo é o 11, irmãos. Não, é o 10, né? Pedindo sempre em oração que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir convosco. Glória a Deus. Então, veja que para nós permanecer unidos na presença de Deus, é necessário que nós almejamos, que nós pedimos a Deus em primeiro lugar, como falou da oferta da viúva, né, irmãos? Nós, irmãos, em primeiro lugar, devemos sempre lembrar da nossa necessidade espiritual, de permanecer na força e o poder da graça vivamente, ou seja, renovando-nos em espírito na pessoa bendita de Cristo, para que nós não seja vencido pelo mal. O parágrafo é o 12, né, irmãos? O 11, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. O 12, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua minha. Está vendo? Então, a fé mútua, irmãos, traz benefícios a cada um particularmente, né, irmãos? A fé, quando nós estamos neste Evangelho, é para beneficiar a si mesmo e ao outro, ou seja, é recíproco. Então, é maravilhoso estar na presença de Deus, em oração, contemplando a misericórdia de Deus, porque quando nós falamos do Evangelho, nós estamos dando testemunho que nós cremos e que nós estamos buscando a presença de Deus, a permanecer, a fazer uma boa obra em nós para com todos. O parágrafo é o 14. Livro de aos Romanos, decreto 1, parágrafo 14. É o 13? Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes procuro ir convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Está vendo? O fruto que nós buscamos é que todos permaneçam no amor do Senhor Jesus, sendo edificado entre os gentios, ou seja, que este Evangelho sendo exposto, né, irmãos, não para de chamar, não para de ir à misericórdia de Deus aos necessitados, ou seja, aqueles que ainda não têm essa aliança com o nosso Deus. Amém? Então isto é maravilhoso. O parágrafo 14. Eu sou devedor tanto de grego como a bárbaro, tanto a sábio como a ignorante, está vendo? Então, o dever de cada cristão, irmãos, verdadeiramente é buscar a face de Deus e estar conhecendo a vontade de Deus em si para o outro. Amém? O parágrafo 15. E assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Então aqui o apóstolo Paulo, e assim nós, irmãos, devemos ter prontidão de ânimo, ou seja, espírito de fé e amor a Deus, a levar esta luz em nós, o Espírito Santo de Deus a habitar em nós, a ter um lugar em nós, aonde quer que estivermos e passarmos. Amém? Então não é vã aquilo que nós fazemos pela palavra de Deus, ou seja, que nós, irmãos, nos coloquemos à disposição deste santo Evangelho. Mas aqui ainda, Paulo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então veja, irmãos, que é motivo de nós sentirmos alegres e confiantes, ou seja, todo aquele que faz a vontade de Deus tem resposta de nosso Deus. Nós temos visto que Deus tem feito na vida daqueles que estavam enfermos. O Senhor dá a cura, o Senhor dá a salvação para aquele que crê.
É necessário crer e estar na presença de nosso Deus, o parágrafo 17 último. Porque ele se descobre a justiça, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Está vendo? Se não tiver fé, como se coloca diante de Deus deste Evangelho, que é o poder da salvação? E a fé, irmão, ela precisa ser vivificada. Fé viva na pessoa bendita de Cristo Jesus, o Evangelho. Amém? Maravilhoso é o nosso Deus, não é? Glória a Deus. Então, viva o nosso Deus. Palmas para o nosso Deus. Irmãos, então chegou ao fim deste trabalho, deste culto, desta manhã. Vamos agradecer o nosso Deus, vamos levar conosco essa virtude de graça e poder, né, irmãos? Através de Cristo que por nós padeceu. Vamos levar, pedindo a Deus que compadeça. Senhor Deus eterno, te agradeço de todo o meu coração, por eu aqui estar na tua presença, Jesus. Jesus Cristo, Senhor da glória, a tua igreja espera em ti. Senhor Deus, dai-nos força para vencer. Tu és um Deus soberano que não desejamos chegar aqui neste dia de hoje. Nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia e nos abençoa. Repreendei as forças do mal. Jesus nos consagra. Jesus Cristo, Senhor da glória, Espírito Santo de Deus, não te alongas do teu povo. Clamamos e pedimos a força salvadora da tua destra. Senhor Deus, tem misericórdia, não possamos cessar de te pedir que compadeça, Senhor. Jesus, os enfermos, nós te agradecemos. Pai, estenda tuas mãos, não deixe que teu povo pereça. Os idosos, nos visitai, nos consolai. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Nós te pedimos, Senhor, a graça e o poder e a misericórdia. Amém. Ensina-nos, Jesus, a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, do mal. Pois teu reino, o poder, a glória, a luz e a salvação eterna, para todos sempre. Amém. Agradeço a Deus, Jesus, o Espírito Santo, que a palavra ainda está conosco na luz. Amém. A igreja pode tirar os seus aventares. Agradeço a Deus, Jesus, o Espírito Santo, por mais essa oportunidade. Amém. Nós levantamos as nossas mãos. Este culto foi iniciado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está dado ao término em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos os meus irmãos. Deus abençoe o servo de Deus, irmão Marcos. Amém. Que estava aqui de prontidão, aguardando por cada um de nós para a obra do Senhor. Amém. Deus abençoe ao servo de Deus da igreja de Esmirna. Peça a amada igreja que continue orando aqui, né? Pela igrejinha. E os irmãos da igrejinha não se esqueçam de nós em nossas orações. Amém. Deus abençoe a todos os meus irmãos.